Naquela época, eu lembro que você já ganhava ali 40, 50 reais de retorno para fazer uma venda. Que hoje é praticamente impossível no mercado que a gente está operando. E eu lembro que eu falei, poxa, e aquilo já me deu um primeiro insight. Falei, poxa, se é possível, depois de 3 meses, fazer uma venda com um anúncio mal feito, de qualquer jeito, de alguém inexperiente como eu sou, isso aqui é um caminho. Imagina melhorando isso. Imagina eu melhorando isso. E ali meu coração, assim, abriu para o negócio mesmo. Assim. Falei, poxa, eu vou investir tempo nisso. Então, eu trabalhava na fábrica até às 5 horas da tarde, saía da fábrica, eu ia para minha casa. Eu comprei um computador, um CCE, paguei 100 reais. Eu lembro, assim, travava o tempo todo. Eu montei um estúdio. Eu tinha um celular, montei um estúdio dentro da minha casa. Eu observei a minha casa, qual que era o lugar mais iluminado, e era o banheiro, onde eu tinha a melhor iluminação. Falei, poxa, é aqui que eu vou fazer o meu primeiro estúdio. Montei esse estúdio, aí pesquisei na internet como fazer, como melhorar a foto. Aprendi a mexer em Photoshop e eu comecei a fazer minhas fotos, e as minhas fotos ficaram muito melhores do que as que tinham nas primeiras páginas de Mercado Livre. E era tão louco naquela época que eu anunciava os produtos do meu sogro e eles já caíam na primeira página do Mercado Livre. Se eu falar isso para quem está me ouvindo aqui, que vende em Mercado Livre, sabe a dor que é você estar com o anúncio posicionado em primeira página. Eu não investi em ads, não fazia nenhum tipo de campanha. Só de anunciar ele já caía na primeira página. Caramba. Só de anunciar. Que ano foi isso? Foi mais ou Isso menos? foi em 2013. E aí eu falei, poxa, esse negócio aqui vai funcionar. E acreditei mesmo, coloquei meu coração. Ficava até 2 horas, 3 horas da manhã acordado, anunciando. Esposa dormindo e eu ali trabalhando. Acreditando muito nisso. E muito rapidamente, cara, eu comecei a fazer vendas diárias, todos os dias. E o meu sogro tinha um estoque, então ele me deu um prazo ali para poder pagar, porque não tinha investimento, eu não tinha dinheiro para investir nisso. Então ele me deu essa força inicial e muito rapidamente eu vendia todos os dias vendendo. E trabalhando na fábrica. E eu comecei a ter um problema dentro da fábrica, que é o seguinte, nessa época, o Mercado Livre, você tinha muitas perguntas. Para você efetivar uma venda, você tinha lá, o cara queria 5, 6 perguntas. O cara queria tirar as dúvidas dele, por quê? Porque era um mercado muito inseguro. Até o próprio Mercado Livre, o olhar que a gente tinha para ele é de um lugar muito inseguro para se trabalhar. Sim. Quem não entendia, por exemplo, achava que o Mercado Livre o tempo todo estava pegando o seu dinheiro. Por quê? Porque sem efetivar a venda, você tinha que pagar a comissão. Era duro de permanecer no Mercado Livre. E que nessa época também, né, o Mercado Livre ele permitia produtos usados, você vendia pelo CPF, então assim, tinha uma... Não é hoje o sistema que foi formado hoje em dia. Jamais. Exatamente. O falsificado dominava. Por exemplo, meu sogro... Era bem o começo do Mercado Livre. Bem o começo. Era muito amador. O mercado... era isso. Pelo que eu entendi, era mais um lugar que você entrava para vender uma coisa sua ali. Se Exatamente. Tivesse, sei lá, o Zé Cané aqui, não quero mais, eu vendo. Era isso. Produto mais novo... um desapego. Tinha muito pouco. Calçado novo tinha muito pouco. Então a gente foi meio que pioneiro para colocar calçados novos assim no Mercado Livre. Então ele também foi pivotando e foi melhorando. Tinha muita falsificação. Muita falsificação. Por exemplo, sapatênis era impossível vender. Porque quando você olhava nas 10 primeiras páginas, lembra do Osklen? Só tinha Osklen falsificado. Então você não conseguia mesmo vender. Mas aí eu continuei insistindo, porque aí os produtos do meu sogro, como ele tinha muito calçado social, eu vendia muito para Nordeste, porque o pessoal lá é muito carente desse tipo de produto. E foi funcionando cada vez mais, e eu fui só ampliando. E dentro dessa fábrica que eu trabalhava, eu lembro que eu cheguei no patrão, no dono da fábrica, e falei, ó, eu vendo no Mercado Livre, funciona assim, 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 e eu preciso responder as perguntas para efetivar essa venda. Então eu preciso, você vai perceber, e pode ser que alguém vai comentar que eu vou muito ao banheiro, né? Que eu estou indo no banheiro, eu estou indo lá para responder perguntas. Só que o volume foi aumentando tanto, cara, que eu, de verdade, eu ia umas 20, 30 vezes no banheiro no dia. E aí, 6 horas no banheiro e 2 trabalhando só, né? Cara, começou... Dentro da fábrica começou a ficar um clima insustentável, porque todo mundo falou, cara, esse cara tá louco, esse cara não sai do banheiro, mano. E eu, de verdade, cara, eu trabalhava e eu era um cortador que eu fiquei muito bom naquilo. Trabalhava, era manual. Eu não gostava do que tinha a máquina que se chama balancim, né? No manual, fiquei muito bom, cara. Chegava no fim da tarde, eu cortava mais que os caras respondendo pergunta. Porque eu pensava, eu ainda não acreditava 100% de que aquilo... Eu deveria sair da fábrica para poder trabalhar com o Mercado Livre. Cara, eu falei, isso aqui é um extra, eu não posso perder o meu trabalho aqui. E eu fui insistindo. Só que chegou um tempo que ficou insustentável. Ô, Fran, essa dinâmica, né, de você ter um trabalho que te sustenta e você começa a empreender, a gente sempre acha que a gente é o único cara. E assim, acho que 90% das entrevistas do Pausa, quem montou uma empresa foi desse jeito.
Como chama Comigo isso? aconteceu assim. Como que você chama isso? O quê? Esse segundo... Como que eu essa chamo? segunda atividade, então é bonitinho que você põe pra Side job? Ah, olha só. Eita. Side Mas job. é verdade, você monta É um plano B, velho. plano B. Exato, é. E aí você torna ele plano A conforme ele vai ganhando. Mas Tração, isso né? é assim, É, é de é verdade, legal é o isso que o daí. Vitor falou, cara. Muita gente que a gente percebe, que vem contar a história pra gente é exatamente assim. Ele tem uma atividade, ele começa a testar outras atividades, de repente uma engrena. São raros os casos que, né, que já existe uma transição programada, assim, não, eu vou parar e começar outro negócio. Não tem, né, cara? É o dia a E dia. é Você muito vai legal vivendo e isso, vai... cara, porque isso vai é do percebendo, né? empreendedor. Conta pra pagar, cara. Você tem que... Mas Exatamente. Né? Então você tem que ter a segurança de um lado também. Isso é muito do empreendedor. O empreendedor é o que eu falo, empreendedorismo é estado de espírito. Sim, Então, assim, enquanto você é Exatamente. empreendedor, você está o tempo inteiro olhando em volta porque tem oportunidade. sim. E aí, você nunca vai estar parado à toa, porque você é empreendedor. Então, se você é empreendedor, você está desenvolvendo alguma coisa, ou na sua empresa, ou na empresa de alguém, mas o tempo inteiro ali você está olhando. E aí vai aparecendo oportunidade, você vai testando. Uma delas pode dar bum, explodiu. É isso. Opa, então tá na hora de eu fazer uma transição do negócio para o outro. Isso é muito bacana. Cara. Total. E é muito natural nosso, e eu acho que é uma das coisas mais admiráveis aí do brasileiro, porque isso é muito do brasileiro. Sim. Cara, e é fascinante, né, cara? Você tá vivendo esse momento de transição em que você olha para o futuro e fala, cara, meu futuro pode ser completamente diferente a partir disso aqui. Frio na Cara, isso barriga. muda a minha realidade completamente. Frio na barriga. Absurdo. O medo, que faz parte do processo, né? Mas você vai investindo. E aí, eu lembro que a gente fez uma viagem, primeira vez que a gente viajou em família, em toda a família para a praia. A gente foi à praia, todos nós. E eu lembro que no caminho de volta eu conversei com a minha esposa. Falei, amor, eu acho que tá insustentável. Eu não consigo mais ficar na fábrica porque o ambiente tá ruim. Tá todo mundo já falando, cara, por mais que eu tô, né, dando rendimento ali, tá todo mundo comentando. E eu lembro que quando eu voltei com essa decisão. Cara, eu vou sair e eu vou entrar, de fato, mergulhar nisso aqui. Porque se eu consigo fazer o que eu faço, fora do horário de trabalho, se eu investir o meu tempo todo nisso aqui... Ele já te dava uma grana. Já me tava... Não, já estava quase que equiparando. Já o que eu tá- é isso que eu ia ganhava falar, já na chegou- fábrica para o que eu ganhava na venda online. Já- E aí, tá curtindo esse vídeo? Então vai lá e assiste o episódio completo no nosso canal.